Oi, povo, tudo dominado? Ó, vamos continuar aqui com a nossa responsabilidade civil do Estado, né? Nós paramos na análise da responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º. Então, vamos só recapitular aqui para você entender. Lemos, eu estou simultâneo já? Me coloca aí simultâneo. Lemos aqui o parágrafo 6º, as pessoas de direito público, as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causaram a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês. O Cebolinha, agente público, agindo na qualidade de agente, vai ter uma conduta ou comissiva, agindo, ou omissiva específica, não agiu quando tinha o dever de agir e causa um dano à vítima. Causa um dano à vítima, que no caso aqui é a Mônica. A Mônica tem o direito de entrar com ação de indenização para a Constituição Federal, não contra o Cebolinha, mas contra a pessoa jurídica para a qual ele desenvolve atribuições. Essa pessoa jurídica pode ser uma pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquias e fundações públicas de direito público. Lembre-se, autarquia em todas as suas espécies, né? Pessoas de direito privado, prestador de serviço. Aí entra aqui, Fundação Pública de Direito Privado, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, mas não toda a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, somente as que desenvolvem atividade do 175, prestação de serviço, e as delegatárias, aquelas que agem por concessão, permissão e autorização, né? Aqui, essa pessoa jurídica depois tem o direito e dever de entrar com ação regressiva contra o seu agente público. O que é que eu quero que você entenda daqui? O que é que eu quero que você tire daqui? Primeiro, o fundamento dessa ideia de responsabilidade objetiva do Estado, ele encontra um amparo na teoria do órgão, teoria da imputação volitiva. Lá, quando você estuda no módulo 1 órgão público, você descobre o que é a teoria do órgão, a teoria da imputação volitiva. Qual é a ideia? Quando um agente está agindo, ele não está ali manifestando a sua vontade, ele está manifestando a vontade da pessoa jurídica. Então, a atuação do agente é imputada à pessoa jurídica. É por isso que a vítima entra com ação contra a pessoa jurídica, segundo o entendimento da doutrina majoritária e jurisprudência majoritária do STF. STJ não concorda com isso, mas eu não vou falar disso agora, tá bom? Então, aqui, essa vítima entra contra a pessoa jurídica, por quê? Porque o agente público está manifestando a vontade dela, né? E depois essa pessoa jurídica tem o direito e dever de entrar com ação regressiva contra o seu agente. O que é que eu quero que você bote mais daqui? Quando a Mônica entra com a ação de indenização, essa ação de indenização é baseada na responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade objetiva. Significa dizer o quê, tia Lídia? Significa dizer... Deixa eu ajeitar aqui. Responsabilidade objetiva. Significa dizer que a Mônica só vai trazer para essa ação de indenização 3 pressupostos, 3 elementos. Vai mostrar para o juiz a conduta do Cebolinha na qualidade de agente, o resultado que for o seu próprio dano e o nexo de causalidade, que é a ligação que existe entre essa conduta e esse dano, tá certo? Ela não precisa fazer prova de culpa, tá bom? Cuidado com essa linha de raciocínio, porque nós estamos baseados na responsabilidade objetiva. Quando a pessoa jurídica for entrar com ação regressiva contra o seu agente, olha o que é que o parágrafo 6º fala, que o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aí, aqui, nessa ação regressiva, ela vai se basear pela responsabilidade subjetiva. Subjetiva, ou seja, a pessoa jurídica tem que trazer para a relação os 4 elementos. Ela tem que provar o dolo ou a culpa do seu agente para poder conseguir aí o ressarcimento em decorrência da indenização que ela fez à Mônica. Então, cuidado. A ação de indenização da vítima para a pessoa jurídica é responsabilidade objetiva. A ação regressiva da pessoa jurídica contra o seu agente é responsabilidade subjetiva. Aí a pessoa jurídica tem que provar o dolo ou a culpa do agente. Até aqui tá tranquilo, né? E essa ideia da vítima entrar contra a pessoa jurídica, ela é baseada na teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. É o fundamento, tá certo? Ou da imputação
volitiva. Lembre-se, qual é a ideia da teoria do órgão da imputação volitiva? Quando esse agente age, ele não age manifestando a vontade dele, ele age manifestando a vontade da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica assume o risco do desenvolvimento da atividade feita por esse agente. A vítima tem que entrar contra a pessoa jurídica, que era a vontade dela que estava sendo manifestada. Até aqui tá tranquilo? Tá tudo dominado? Eu posso confiar que você tá entendendo tudo? Pronto. Agora deixa eu lhe mostrar uma coisa. Que eu preciso lhe mostrar. É porque eu troquei os slides, a pessoa se desorientou, né? A responsabilidade do Estado, a obrigação que o Estado tem de reparar o dano, ela pode ser decorrente de atos lícitos ou de atos ilícitos. Então, o Estado, ele repara o dano não só quando... Ixi, Maria, ficou horrível. Deixa eu apagar isso aqui. Não só quando as condutas são ilícitas, não. Menina, eu tô cada dia pior. Sei não, viu? Agora sim. É porque esse azul é forte, né? Mas também das condutas lícitas. Tinha lido, não entendi não, ó. Me desoriente não, por favor. Vou lhe dizer agora. Mentira da tela, não. Preste atenção. Responsabilidade civil decorrente de atos lícitos. Vamos supor, hipoteticamente, que o município de Fortaleza tenha resolvido fazer viadutos para desafogar o trânsito. Então, vai fazer viaduto e aí para melhorar, né, o trânsito de Fortaleza. Foi feito um projeto básico, um projeto executivo, fizeram processo de licitação, uma empresa ganhou, tá lá o projeto, aí eles estão fazendo. Aí eu tenho aqui uma avenida. Preste atenção nessa história. Bem aqui, eu tenho o seu prédio, você mora nesse prédio. Vou botar aqui que você é a Magali. Magali mora nesse prédio aqui, tá certo? Magali mora no segundo andar desse prédio. O viaduto vai ser feito e o viaduto vai cruzar essas duas avenidas. Então, o viaduto vai passar bem aqui, ó. No cruzamento dessas duas avenidas. Tá certo? Pronto, eu tenho um viaduto aqui. Isso aqui vai sumir, né? Isso aqui também vai sumir. Que agora tudo isso aqui vai ser viaduto, né? Então, o viaduto agora é isso aqui. Aqui eu tenho um viaduto e aqui eu tenho a rua embaixo. Tá certo? O que foi que aconteceu aqui? Preste atenção. Eu tenho o viaduto aqui sendo feito. Isso aqui é uma conduta lícita do Estado. Só que quando esse viaduto foi feito, não teve jeito. Eles estudaram de toda forma, mas não teve jeito. Ele encostou aqui na janela do apartamento da Mônica, da Magali. Encostou. Significa dizer o quê? Que essa conduta do Estado, embora seja lícita, ela causou um dano a Magali. Por quê? Porque vai haver depreciação do apartamento. O apartamento, se ela quiser vender, vai ser com preço lá embaixo. Ninguém vai querer morar colado num viaduto. Então, essa conduta é lícita, mas essa conduta faz com que o Estado tenha aqui a obrigação de reparar a Magali. Magali entrando com a ação de indenização, o Estado vai reparar a Magali. Nesse caso específico, você tem que entender que eu tenho a pessoa jurídica aqui, causando um dano à vítima, e a vítima entrando com a ação de indenização contra a pessoa jurídica. Mas eu não tenho um agente público aqui. Não tenho. O agente público aqui, que é o da relação, ele não pratica conduta ilícita. Ele pratica conduta lícita. Se ele pratica conduta lícita, ele não pode responder. Me coloca simultâneo aí.
ele não pode responder. A vítima entra com a ação contra a pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica não pode entrar com a ação contra o agente. Por quê? Porque o agente não fez nada de errado. Ele não agiu com dolo nem com culpa, não. Ele só fez o que a pessoa jurídica queria que ele fizesse. E a conduta foi lícita. Então, o Estado responde tanto por atos lícitos como por atos ilícitos. O seu agente público só pelos atos ilícitos, na ação regressiva. Então, é necessário na ação regressiva, essa ação regressiva aqui, ela não vai existir. Por quê? Porque não houve nem dolo nem culpa do agente. Então, o que eu quero que você entenda nessa linha de raciocínio é quando o Estado tiver a obrigação de reparar o dano por atos lícitos, ele não entra com ação regressiva contra o seu agente. O seu agente não responde. Não responde. Só quem responde é o Estado. Tá certo? Agora, quando é por atos ilícitos, aí o ato ilícito foi feito pelo agente. Aí o agente responde nos casos de dolo ou culpa. Tá certo? Então, o viaduto era totalmente lícito, não tinha aqui má intenção, não tinha negligência, nem imprudência, nem imperícia. Era uma coisa obrigatória. Era obrigatório não, era uma coisa necessária. Infelizmente, encostou aqui na janela da Magali. E aí causou um dano. Mas essa conduta aqui foi lícita. É isso que eu quero que você entenda. Nesse caso, ela aciona a pessoa jurídica, no caso Fortaleza, mas Fortaleza não pode acionar o seu agente, porque seu agente nem agiu com dolo, nem agiu com culpa. Entenderam? Então, por favor, o Estado responde por atos lícitos e ilícitos, mas só pode entrar com a ação regressiva aí se seu agente público tiver dolo ou culpa. Tudo dominado? Tranquilo? Pronto. Agora que você já está entendendo tudo, está quase um ministro do Supremo nessa linha de raciocínio, nós vamos analisar aqui uma evolução histórica das teorias. Nós tivemos aí várias teorias tentando explicar essa responsabilidade civil do Estado. E aí, nós vamos ter que analisar essas teorias. E aí, tia Lídia, eu queria uma dica sua, por favor, me desoriente, não tenha fé. É tão complicado estudar responsabilidade civil. Por onde eu estudo responsabilidade civil? Olha aqui a pessoa aparecendo aqui, ó. Eu sou suspeita, né, de falar, porque eu adoro o livro do Leandro. Mas esse capítulo dele tá bem organizado. Você pode estudar tranquilamente por ele. Tia Lide, eu estou estudando pelo livro do Leandro, mas eu quero uma outra opinião. Alexandre Maza. Muito show o capítulo do Alexandre Maza de responsabilidade civil. Então, a minha dica sobre o capítulo de responsabilidade civil é do Leandro Bortoleto e do Alexandre Maza. Muito, muito bom. Excepcional. Essa semana eu estava lendo, né? Eu fiz a leitura dos livros tudinho. E aí, responsabilidade civil, aí fui lendo um por um. Até mandei um WhatsApp para ele. Disse, amigos, você se garantiu. Porque tá muito massa o capítulo de responsabilidade civil dele. Muito show de bola. Mas vamos lá. Fazer a análise das teorias. Presta atenção. O que é que o Maza diz lá no Direito Administrativo para os concursos de analista? O livro dele, né? A capinha azul. Página 6. Por acaso eu tô com o livro aqui, olha. Olha, não é propaganda não, viu, meu povo? É porque ele anda comigo direto. Presta atenção. Aqui, ó. Que livro fantástico. Eu tava até pensando em escrever um livro, mas depois desse daqui eu acho que eu não vou escrever não. Vou ficar só lendo esse daqui mesmo. Porque ficou muito show. Muito, muito bom. Ele faz remissão aos artigos, né? Aí ele botou a legislação, as questões aqui são comentadas, né, no final de cada capítulo. Esses esqueminhas aqui, quem tem nos slides dele também coloca. Show, viu, amigo? Você se garantiu. Vamos lá. Olha o que é que ele diz. A teoria da responsabilidade do Estado passou por várias fases. É indispensável a análise das diversas teorias, apontando a evolução no estudo do tema. Então, nós vamos fazer essa análise das teorias para que você entenda a evolução no estudo do tema responsabilidade civil do Estado. Aí lá ele tem um esqueminha bem massa, viu? Vamos lá. Preste atenção. Nós temos 5 teorias para analisar. A primeira se chama Teoria da Irresponsabilidade do Estado. A segunda se chama Teoria da Responsabilidade com Culpa Civil Comum do Estado. A terceira se chama Teoria da Culpa Administrativa, também conhecida Teoria da Culpa Anônima. A quarta se chama Teoria do Risco Administrativo. E a quinta se chama Teoria do Risco Integral. Preste atenção. A Constituição Federal, no artigo 37,
Parágrafo 6º. Adota a teoria do risco administrativo. Alguns doutrinadores entendem que em algumas situações se adota a teoria do risco integral. E também se adota a teoria da culpa administrativa, a teoria da culpa anônima. Então, o Brasil, regra geral, adota a teoria do risco administrativo. Em algumas situações, adota a teoria da culpa administrativa, a famosa teoria da culpa anônima. E, para alguns doutrinadores, em algumas situações, teoria do risco integral. Nós não adotamos a teoria da responsabilidade com culpa civil do Estado comum, né? E também não adotamos a teoria da irresponsabilidade do Estado. Agora, nós vamos analisar caso a caso aqui, tá bom? Mentir da tela? Pronto? Preste atenção aqui, ó. Vamos começar. Eu preciso que você entenda, é extremamente importante que você entenda isso, que essas teorias, elas usam um regime de responsabilização. Então, preste atenção no que eu vou lhe mostrar. A teoria da irresponsabilidade do Estado, ela não usa nenhum regime de responsabilização. Aqui não existe. A teoria da responsabilidade subjetiva com culpa, a teoria da culpa comum, né? Que é essa aqui, ó. Teoria da culpa civil comum do Estado. E a teoria da culpa administrativa, que é a teoria da culpa anônima, elas adotam a ideia de responsabilidade subjetiva. Tia Lídia quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando a gente estiver diante dessas teorias, para que a vítima tenha um dano reparado, é necessário os 4 elementos. Conduta, resultado, nexo causal e prova de culpa. Como a gente adota essa teoria aqui de vez em quando a situação exigir teoria da culpa anônima, a vítima tem que trazer os 4 elementos para a relação porque ela é baseada na responsabilidade subjetiva. A teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral, o regime de responsabilização já é responsabilidade objetiva. Significa dizer que aqui os elementos são conduta, resultado e prova de culpa. Então, se a vítima se encaixar em uma das situações de teoria, ou do risco administrativo ou teoria do risco integral, ela só tem que trazer os 3 elementos para dentro da relação processual: conduta, resultado e prova de culpa. Então, pelo amor de Deus, entenda isso. A teoria da irresponsabilidade do Estado não adota nenhum regime de responsabilização. A teoria da responsabilidade civil, deixa eu ajeitar isso aqui, né, para você não ficar se desorientando. A teoria da responsabilidade civil, com a teoria da responsabilidade com culpa civil comum do Estado, é assim que a gente tem que falar, né? Teoria da responsabilidade, rapaz, eu tô muito desorientada, com culpa civil comum do Estado. Vou deixar assim, né? A pessoa totalmente desorientada aqui. Eu não sei porque que eu botei subjetiva logo aqui. Normal, tia Lídia já tá se desorientando faz tempo. Mas deixa eu apagar aqui pra você não se desorientar. Aí você ajeita aí no seu, tá bom? Pronto. Agora você entendeu, né? Teoria da responsabilidade civil com culpa comum, né, do Estado, teoria da culpa anônima, teoria do risco administrativo, teoria do risco integral. Vamos entender as teorias. Primeira teoria, a teoria da irresponsabilidade do Estado. Primeira teoria que a gente vai analisar, tá certo? Regime de responsabilização não tem, né? Você já sabe disso. Olha o que é que a gente tem sobre a teoria da irresponsabilidade do Estado, que só serve mesmo para estudos, né? Baseava-se na ideia que o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. Por possuir soberania, o Estado não poderia ser responsabilizado por seus atos, já que cabia aos particulares submeter-se à vontade do Estado e não o contrário. Me coloca simultâneo aí. Essa teoria, ela só é estudada para efeito histórico. Qual é a ideia dessa teoria? O Estado nunca respondia pelos danos que seus agentes causassem a terceiros, tá certo? Da época dos governos absolutistas, né? Então, aqui a gente não usa mais. Cuidado com essa ideia, né? A ideia dos reis, que o rei pode tudo, né? Então, mesmo que o agente causasse um dano no terceiro, o Estado não respondia. Então, aqui é só para efeito histórico. Aí, a segunda teoria, que é a teoria da responsabilidade com culpa civil comum do Estado, o regime de responsabilização dele é
responsabilidade subjetiva, ou seja, na época, a vítima tinha que trazer os 4 elementos para a relação. Tia Lídia, a gente usa essa daqui? Não, não usa. Conduta, resultado, nexo causal e prova de culpa. Pode me tirar da tela, viu? Tô na tela ainda? Não, né? Pronto. Então, preste atenção. Essa daqui é só para você entender. Teoria da responsabilidade com culpa civil comum do Estado. Conceito. Essa teoria pretendeu equiparar o Estado ao indivíduo, sendo, portanto, obrigado a indenizar os danos causados aos particulares nas mesmas hipóteses em que existe tal obrigação para os indivíduos. Somente quando os agentes tivessem agido com culpa ou dolo, caberia a obrigação do Estado de indenizar, cabendo ao particular a prova de culpa. Por que cabe a particular a prova de culpa? Por causa do 4º elemento aqui. Então, o que é que você tem que tirar dessa teoria, que a gente não adota? É que nessa teoria, o Estado se equiparou ao indivíduo. Se o seu agente causasse um dano a um terceiro, esse terceiro, que é a vítima, tinha que vir provar aqui o dolo ou a culpa do agente para que ele tivesse o dano reparado. Então, essa teoria tentou aí equiparar o Estado a um indivíduo. Quer dizer, na hora de praticar o ato, ele tem soberania, supremacia. Mas na hora de responder, ele quer se equiparar ao indivíduo. Então, essa teoria não vai ser usada pelo direito brasileiro, né? Não é usada, aliás, não vai ser não é usada pelo direito brasileiro. E a gente evolui para a teoria da culpa administrativa, que é a culpa comum do Estado. Lembre-se, ela é baseada na responsabilidade subjetiva. Então, aqui tem que ter conduta, resultado, nexo causal e prova de culpa. Quando é que a gente usa a teoria da culpa anônima? A responsabilidade do Estado, quando o serviço não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado, possibilitando assim a responsabilização do Estado por omissão injustificada. Trata-se, importante destacar, de teoria que ainda se assentaria na culpa, mas não na culpa subjetiva do agente, mas sim na culpa anônima ou impessoal que passa a ser imputada de serviço. Tia Lídia, pelo amor de Deus, nem de perto nem de longe eu entendi essa teoria. Deixa eu puxar aqui uma página aqui para lhe explicar. A teoria da culpa anônima, ela tem uma característica. Desculpa. Ela aparece quando há uma má prestação de serviço público ou há uma omissão na prestação de serviço público. Ou uma irregularidade, o que mais que ele bota aqui? Uma irregularidade na prestação de serviço público. O que é que eu quero que você entenda aqui? O que é que eu quero que você entenda aqui? Nessa teoria, eu não vou ter um agente especificamente agindo. Eu tenho uma omissão na prestação de serviço público. Eu tenho algumas características. Primeiro, que o que se caracteriza aqui é o que nós chamamos de omissão genérica. Tá certo? É por isso que você deve aprender nos livros que quando eu estou diante de uma omissão, a responsabilidade é subjetiva. E quando eu estou diante de uma ação, a responsabilidade é objetiva. Aí, em algumas situações, eu tenho uma omissão e a responsabilidade é objetiva e você se desorienta, né? Mas é porque aqui é uma omissão genérica. Você não tem aí como especificar aí a culpa do agente. É uma culpa impessoal, que é imputada à má prestação de serviço. Vou dar um exemplo. Vamos supor, hipoteticamente, que você vem numa avenida e tem um buraco bem grande nessa avenida. Esse buraco, ele caracteriza uma omissão na prestação de serviço público. O poder público não está fazendo o serviço dele direito, né? Aí você vem e cai dentro desse buraco. Me bota simultâneo? Caiu dentro desse buraco. Pronto.
quebrou a barra da direção do seu carro. Quebrou a barra. Tô simultâneo já. Quebrou a barra da direção do seu carro. Professora, eu tenho direito de ser indenizado? Claro que tem. A culpa é do Estado? É, de Estado sentido generalizado. Nós estamos aqui numa via pública, município. A culpa é do município? É. Eu vou entrar com uma ação contra o município? Vai. Você vai entrar com ação de indenização contra o município. Ação de indenização contra o município. Essa minha ação de indenização é baseada no artigo 37, parágrafo 6º? Não. Ela é baseada na teoria da culpa anônima. Houve uma má prestação, uma má omissão na prestação do serviço. O serviço não foi feito, recapeamento lá. O buraco abriu, ninguém fez nada. Então, houve uma omissão genérica. Não entendi, tia Lídia. Vou ser curta e grossa. Tem um agente público empurrando seu carro para dentro do buraco? Não. Houve uma omissão genérica aí. Então, o que é que acontece? Como aqui é uma má prestação de serviço ou uma omissão na prestação de serviço, e aí essa omissão é genérica, essa ação de indenização é baseada na responsabilidade subjetiva. Significa dizer o quê, tia Lídia? Significa que você tem que trazer 4 elementos para essa relação. Conduta, resultado, nexo causal e você tem que fazer a prova de culpa. Você tem que provar que há essa má prestação de serviço. Que a administração não está prestando. Então, a prova de culpa aqui é sua. Lembre-se, na responsabilidade objetiva, eu só tenho 3 elementos. A prova de culpa não tem. Mas esse caso é teoria da culpa anônima. É responsabilidade subjetiva. Então, você tem que trazer os 4 elementos. Aqui, porque o regime de responsabilização é da responsabilidade subjetiva. Então, quando eu tenho uma má prestação, uma irregularidade na prestação de serviço público, o serviço não funciona atrasado, eu tenho uma omissão genérica. Não esqueça disso, omissão genérica. E a omissão genérica, ela se vincula à ideia de responsabilidade subjetiva, que se liga à ideia de teoria da culpa anônima, a uma culpa impessoal aqui. Uma culpa anônima. Não, é o serviço público de forma generalizada que não está conseguindo ser feito, tá bom? Não é um agente especificamente. Aí aqui você tem o direito de ser indenizado, mas baseado na responsabilidade subjetiva. Então você tem que fazer prova de culpa. Tirar a foto do buraco lá, o carro dentro do buraco, pegar a testemunha para você fazer a prova de culpa, porque você realmente tem que levar os 4 elementos para a relação, tá certo? A teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada pelo direito brasileiro no artigo 37, parágrafo 6º, artigo 37, parágrafo 6º, aqui, ó, ela já é baseada na responsabilidade objetiva do Estado. Significa que nessa teoria, você tem que trazer o elemento conduta, o elemento resultado e o elemento nexo causal. Conduta, resultado e nexo causal. Então, preste atenção no conceito da teoria do risco administrativo. Pela atuação estatal, que cause dano ao particular, faz nascer para o Estado a obrigação de indenizar, independentemente da existência de falta de serviço ou de culpa de determinado agente público. Ao particular que sofreu dano, não incumbe a comprovação de qualquer culpa do Estado ou do agente. Então, aqui não cabe prova de culpa. A vítima não tem que provar nada. Ela vai entrar com a ação de indenização e vai dizer, olha, eu sofri um dano decorrente da conduta daquele agente. Então, você trouxe os 3 elementos. Você mostrou a conduta do agente, o dano, e você ligou a conduta ao dano, que é o nexo causal. Então, você pegou os 3 elementos. Preste atenção. Para essa teoria, é possível o Estado eximir-se da obrigação de indenizar com as excludentes de responsabilidade. Vixe, ali me desorientei. Vamos por partes. Preste atenção nessa primeira linha de raciocínio. Pela atuação estatal, que cause dano ao particular, faz nascer para o Estado uma obrigação de indenizar. Vamos voltar bem aqui para você entender. Onde é que eu tenho essa atuação estatal? Aqui. Esse agente público, desenvolvendo uma conduta que pode ser comissiva ou omissiva. Tia Lídia, mas tu me disse nesse instante que omissiva era a responsabilidade subjetiva. Não, essa omissiva é específica. Ah, tia Lídia, me desorienta. Não, se desoriente não, tenha fé. Omissão genérica, teoria da culpa administrativa. Ligue. Omissão específica, o agente não agiu quando deveria agir. Então, ele tinha a obrigação de agir e não agiu. Professora, não entendi. Vou botar uma situação específica. Vamos supor, hipoteticamente, que você esteja num cruzamento
e aqui tem um policial. A função do policial aqui, meu povo, desculpa, viu? O povo que é policial, isso aqui é exemplo hipotético. Acontece isso com vocês, não. A função do policial aqui é preservação da ordem pública, né? Aí o policial tá bem aqui, aí você tá bem aqui. Ele tá do seu lado. Aí vem um ladrão. Aí o ladrão vem lhe assaltar. O ladrão chega aqui, ele assalta e o policial fica olhando, cruza os braços. Ele tinha ou não tinha o dever? Tinha. Ele só omitiu. Então, essa omissão aqui é uma omissão específica, não é uma omissão genérica. Não é uma omissão impessoal. Diferente lá do buraco que você caiu. Então, quando o agente tem o dever de agir, ele não age, é uma omissão específica. Aí ela é baseada na responsabilidade objetiva. Quando a omissão é genérica, a regra, porque aí depois não vamos falar das exceções, né? A teoria da culpa anônima. Então, o que a teoria do risco administrativo vai lhe dizer aqui é que quando esse agente público, manifestando a vontade dessa pessoa jurídica, teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, ele tem uma conduta comissiva, agiu, ou uma conduta omissiva específica, deixou de agir quando tinha que agir e causou um dano à vítima, cabe a ação de indenização baseada na responsabilidade objetiva do Estado. Então, essa responsabilidade civil, além de ter que ser analisada pela ideia de teoria do órgão da imputação volitiva, ela ainda adota a teoria do risco administrativo e, obviamente, a responsabilidade objetiva do Estado. Vale-me Nossa Senhora, tia Lídia. Tudo isso e mais alguma coisa. Nós não vamos botar. Então, o que é que eu quero que você bote aqui nesse artigo 37, parágrafo 6º? Responsabilidade objetiva, para ficar totalmente organizado. Teoria do risco administrativo, para você saber que aqui é teoria do risco administrativo. E aí você ainda puxa uma seta e bote assim, fundamento. Teoria do órgão ou da imputação volitiva. Tá bom? Então, ó, preste atenção. Eu tenho aqui uma ação ou uma omissão específica do agente que está agindo na qualidade de agente e manifestando a vontade do Estado, que faz com que nasça para o Estado a obrigação de indenizar, porque essa ação comissiva ou omissiva causou um dano ao terceiro, baseada na teoria do risco administrativo. Essa vítima não precisa provar nada, porque ela só traz os 3 elementos. Aí, a gente vai analisar as excludentes de responsabilidade, tá certo? Para a gente fechar aqui, preste atenção, não confunda omissão genérica com omissão específica. Omissão genérica, teoria da culpa administrativa, responsabilidade ou culpa anônima. Tia Lídia se desorientou aqui, não botou, né? Ou culpa anônima. Caiu dentro do buraco. Omissão genérica, má prestação de serviço. Teoria da culpa administrativa e responsabilidade subjetiva. O que é que acontece? Nesse caso, a vítima, para ter seu dano reparado, tem que trazer para a relação processual 4 elementos. Conduta, resultado, nexo causal e prova de culpa. Omissão específica, o agente tinha o dever de agir e não agiu. Teoria do risco administrativo. Responsabilidade objetiva. Nesse caso, a vítima só traz 3 elementos. Conduta, resultado e nexo causal. Vamos fechar aqui. Omissão genérica. Não decorre diretamente da omissão dos agentes públicos. Exemplos são os casos de má prestação, falta ou falha no serviço público. A responsabilidade será subjetiva, baseada na teoria da culpa administrativa, viu? Omissão específica ocorre quando a inércia administrativa é causa direta e imediata do impedimento do evento. Nesses casos, exemplo claro é quando o Estado está na condição de garante ou quando o agente tem o dever de agir e não faz. Professor, o que é o Estado estar na condição de garante? O Estado tem a obrigação de zelar pela integridade física do preso. E aí o preso morre lá porque houve uma rebelião. Omissão específica. Segundo o entendimento da jurisprudência da doutrina. Tá certo? Então, a causa direta e imediata aqui do impedimento do evento, né? Ou do não impedimento do evento, no caso. Note a ligação direta e imediata a um caso concreto. Há aqui responsabilidade
objetiva. Tia Lídia, a senhora quase me desorientou. Tenha fé, vá beber uma aguinha que a gente volta já já, tá bom? Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada.